Olá, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos há alguns dias de comemorarmos a Páscoa e nós, como cristãos, nós sabemos e compreendemos muito bem o que significa a Páscoa. Nós sabemos o que Jesus fez por nós, aquilo que significou a sua morte na cruz, a sua ressurreição e aquilo que nós ainda teremos na vida eterna. Na semana que Jesus morreu, na semana anterior, nos dias anteriores, muitas coisas aconteceram. Jesus realizou muitas ações, muitos atos proféticos, muitas coisas que são cumprimento das Escrituras, profecias que foram faladas a respeito dele, e ele cumpriu. Muitos atos que ele fez antes dele morrer, muitos ensinamentos, como o sermão profético, como as parábolas proféticas que falam sobre a sua vinda e a prestação de contas que ele haveria de cobrar, e nós temos várias passagens que retratam isso, né? Quando ele voltar, ele vai pedir vai pedir a prestação de contas para aqueles que o seguem, né? E hoje eu quero falar sobre uma passagem que deu-se alguns dias antes dele ser entregue para ser julgado, condenado, que foi a entrada dele em Jerusalém. E os textos bíblicos dão o título de A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. E os textos falam que Jesus entrou montado num jumentinho. E às vezes a gente lê e passa por cima e não quer saber se teve algum significado e o porquê que Jesus entrou num jumentinho. Jesus, naquela situação ali, ele está sendo aclamado como um rei, ele está sendo recebido pelo povo, né? Pela multidão que segue ele está sendo aclamado, ele está sendo homenageado, ele está sendo seguido verdadeiramente, sendo recebido ali em Jerusalém, que era a cidade dele, né? A cidade onde tudo iria acontecer. Ele então é recebido com glórias do povo. E a Bíblia fala que ele entra montado no jumentinho e as pessoas o aclamam, jogam suas roupas, suas capas, folhas de palmeiras, e enfim, para fazer para ele um caminho, né? Um caminho bonito para ele passar. Nós vamos ficar no texto de Marcos, no capítulo 11. Eu não vou ler, eu vou apenas estar relatando aqui, mas ele também está descrito por João, por Mateus. Eu vou ficar em Marcos, porque nós estamos estudando Marcos. E fala então que Jesus e os discípulos estavam chegando em Jerusalém. Eles estavam se dirigindo para Jerusalém. É lógico que propositadamente, né? Jesus estava indo para lá por causa da Páscoa dos judeus. Então era uma época que todo mundo ia para lá. E ele então chama dois dos seus discípulos e os envia a uma cidade próxima, a um povoado, diz o texto de Betfagé e Betânia, um povoado próximo, e fala para eles o seguinte: vão ali e lá vocês encontrarão um jumentinho, e ele diz que ainda não foi usado, não foi montado por ninguém, e desamarrem o animal e tragam para mim. E se alguém perguntar para vocês o que isso significa, por que vocês estão fazendo isso, como realmente aconteceu, ele fala: digam que o mestre precisa dele, mas que logo devolverá. E assim os discípulos encontraram o jumentinho como Jesus tinha falado para eles, e desamarraram, e pessoas argumentaram o que eles estavam fazendo, e então eles falaram que o mestre iria usá-lo, mas ia devolver. E aqui no texto bíblico diz, né, que Jesus então montou no jumentinho e ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, né? E as pessoas o seguiam
fala, estenderam suas capas no caminho e outros espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosanas a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Que lindo, né? Jesus foi aclamado pelo povo como rei. Porém, daqui uma semana, mais ou menos, ele iria ser entregue e iria ser, o povo mesmo iria pedir a sua morte, ele iria ser crucificado. Mas, enfim, essa é outra questão. Nós vamos falar, então, o fato de Jesus ter entrado montado num jumentinho, né? Então, foi num domingo de manhã e foi uma entrada triunfal mesmo, né? O povo aclamando, fazendo festa, jogando ali suas vestes, suas palmas, enfim. E a multidão estava realmente emocionada, né? E gritando que ele era o rei, né? Bendito que vem no nome do Senhor, o reino de Davi, enfim. E aí, seus discípulos, João vai falar que os discípulos ficaram perplexos, né, com eles, por João 12,16, porque a razão dele entrar num jumento. E é isso que a gente quer falar um pouquinho hoje. A entrada de Jesus em Jerusalém no lombo de um jumento causa estranheza para nós que somos leitores modernos, né? Porque se naquela época causou estranheza para os discípulos, muito mais para nós iríamos pensar, meu Deus, hoje em dia o jumento é um animal praticamente esquecido, né? Até mesmo na nossa cultura no Brasil, na região Nordeste, onde o jumento era um animal muito valorizado, hoje já não é mais. Então, inclusive, a gente já viu relatos de que eles estão sendo abandonados porque não tem mais a utilidade que tinha. E Jesus então escolheu exatamente este animalzinho para ele entrar em Jerusalém. Parece estranho, né? A gente vê hoje os jumentos como animais teimosos e pouco recomendados para procissões, que realmente eles são. Se Jesus fosse realmente o rei messiânico chegando na capital de Jerusalém, então a gente pergunta, ele não deveria estar entrando em charretes puxadas por cavalos, né, por corcéis, por uns animais, o cavalo no caso, que seria mais aparentemente mais nobre, né? Mas nós vamos observar que no mundo antigo da Bíblia, a palavra hebraica para jumento, ela tinha um significado mais nobre, né? Os jumentos em Israel, eles eram símbolo de paz e de humildade. E a palavra no hebraico para jumento é Hamor, né? E tem esse significado de paz e humildade. Então, tanto Mateus quanto João, eles explicam que foi preciso que Jesus montasse um jumento para que se concretizasse uma profecia que estão nas Escrituras. Séculos antes, o profeta Zacarias previu que o Messias entraria em Jerusalém. E lá em Zacarias 9:9 diz assim: justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento. Então, é o cumprimento de uma profecia. A Bíblia também relata que Abraão e Jacó também montavam jumentos e que os reis de Israel também montavam jumentos. Mas o texto lá em Juízes 5:10 diz que eles montavam jumentos brancos. E eu fico imaginando como que é um jumento branco, né? A raridade que deve ser um jumento branco. Mas os reis de Israel montavam em jumentos brancos. Então,
Teria sido inimaginável para Jesus montar um cavalo, que era um animal militar, usado por reis estrangeiros que vinham conquistar Israel. Tanto os egípcios quanto os assírios, os babilônios, todos eles instilaram um profundo medo a cavalo aos povo de Israel, porque eles vinham com os seus cavalos, né? E eles traziam destruição, porque era um animal usado nas guerras militares. Então Jesus, ao escolher um jumento, ele buscou tranquilizar a cidade de Jerusalém, que seu reinado seria baseado em humildade, paz e salvação. Então o jumento teve um significado especial. Ele não entrou num cavalo que poderia trazer medo para as pessoas, mas ele entrou justamente num animal que tinha este significado, que era um símbolo de paz e de humildade. Que nossa Páscoa seja assim, né? Cheia de paz e de humildade, vindas da parte de Deus, de Jesus que habita nos nossos corações. E eu desejo para você uma Páscoa abençoada, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Deus abençoe você em nome de Jesus.